Olá, mulheres queridas! Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro e estamos na reta final. Faltam somente alguns dias para a gente completar a leitura de todo o livro. Hoje nós vamos continuar na mentalidade de deserto com o tema Minha vida é tão miserável, tenho pena de mim mesmo, por que minha vida é tão infeliz? O povo de Israel se sentia extremamente com pena deles mesmos. Cada dificuldade se tornava uma nova desculpa para se afundar em autopiedade. Lembro-me de quando o Senhor me falou durante uma das minhas festas de autopiedade, ele me disse: Joyce, você pode ser lamentável ou cheia de poder, mas as duas coisas não. Este é um capítulo pelo qual eu não quero passar rapidamente. É vitalmente importante entender que não podemos acolher certos demônios de autopiedade e também andar no poder de Deus. Foi muito difícil abrir mão da pena. Eu a havia usado por anos para me confortar quando estava sofrendo. No instante que alguém nos fere, em que experimentamos desapontamento, o diabo nomeia um demônio para nos entristecer. Eles cochicham mentiras sobre como fomos maltratados, cruéis e injustamente. Tudo o que você precisa fazer é ouvir os pensamentos e precipitadamente em sua mente durante tais ocasiões e perceberá rapidamente como o inimigo usa a autopiedade para nos manter em escravidão. A Bíblia, entretanto, não nos dá liberdade para sentir pena de nós mesmos. Em vez disso, devemos encorajar e edificar uns aos outros no Senhor. Há um verdadeiro dom de compaixão, que é ter piedade divina por aqueles que estão sofrendo e gastar nossa vida aliviando o sofrimento deles. Mas a autopiedade é deturpada, porque tomamos algo que Deus planejou para ser dado aos outros e o tomamos para nós. O amor é da mesma maneira. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ele fez isso para que pudéssemos saber quanto Deus nos amou e para que sejamos capazes de amar uns aos outros. Quando tomamos o amor de Deus, que deve ser distribuído, e o tomamos para nós mesmos, estamos sendo egoístas, o que na verdade nos destrói. Autopiedade é idolatria. Voltarmos-nos para nós mesmos, concentrarmos-nos em nós mesmos e nos nossos sentimentos apenas nos faz ciente do nosso próprio eu, das nossas próprias necessidades e interesse, e isso certamente é uma forma mesquinha de se viver. Filipenses 2,4 vai dizer: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Recentemente, em um dos nossos compromissos de palestras, ele foi cancelado inesperadamente. Era o que eu estava aguardando com mais interesse e inicialmente fiquei um pouco desapontada. Houve um tempo em que um incidente desse teria me tirado uma crise de autopiedade, crítica, julgamento da outra parte e todos os tipos de pensamentos e ações negativos. Tenho desde então aprendido a, nesse tipo de situação, simplesmente ficar quieta. É melhor não dizer nada do que dizer coisa errada. Quando me sentei silenciosamente, Deus começou a me mostrar a situação do ponto de vista das outras pessoas envolvidas. Eles não tinham conseguido encontrar o lugar para realizar o encontro. Deus me mostrou como isso lhes causou desapontamento. Eles estavam contando com o encontro, aguardando-o com grande expectativa e agora não poderiam tê-lo. É surpreendente como podemos nos manter fora da autopiedade se olharmos para o outro lado da pessoa e não apenas para o nosso. A autopiedade é alimentada ao pensarmos apenas em nós e em mais ninguém. Sim, a autopiedade é a maior armadilha e um dos instrumentos favoritos de Satanás para nos manter no deserto. Se não formos cuidadosos, poderemos, na verdade, nos tornar viciados nela. Um vício é alguma coisa com resposta automática a algum estímulo, um padrão de comportamento aprendido que se tornou habitual. Quanto tempo você gasta em autopiedade? Como você responde aos seus desapontamentos? Já parou para pensar nisso? Um cristão tem um privilégio raro quando experimenta o desapontamento. Ele pode ser apontado. Com Deus há sempre um novo começo à disposição. A autopiedade, entretanto, nos mantém presos no passado. Isaías 43, 18 e 19 vai dizer: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Desperdicei tanto tempo da minha vida tendo pena de mim mesma. Era um daqueles casos de vício. Minha resposta automática a qualquer tipo de desapontamento era a autopiedade. Satanás imediatamente enchia minha mente com pensamentos errados. E sem saber o que eu estava pensando, eu simplesmente pensava em qualquer coisa que vinha à minha cabeça. Quanto mais eu pensava, mais conduída me sentia.
Frequentemente conto histórias de anos iniciais do meu casamento. Todo domingo à tarde, durante a temporada de futebol, Dave queria assistir aos jogos de televisão. Se não fosse a temporada de futebol, era alguma coisa sobre futebol. Dave gostava muito de tudo isso e eu não gostava de nada. Ele gostava de qualquer coisa que envolvesse uma bola e podia ser tão facilmente envolvido por alguns esportes que nem mesmo se dava conta que eu existia. Certa vez parei diante dele e disse claramente: Dave, não estou me sentindo bem, sinto-me como se fosse morrer. Sem levantar os olhos da tela, ele disse: Ah, que bom, querida. Passei muito tarde de domingo com raiva e com autopiedade. Sempre limpava a casa quando ficava irritada com Dave. Agora sei que estava tentando fazê-lo sentir-se culpado por se divertir enquanto eu estava tão infeliz. Eu costumava andar pela casa com raiva, batendo portas e gavetas, marchando para dentro e para fora do cômodo em que ele estava. Com o aspirador de pó na mão, fazia um grande alarido, como que se estivesse trabalhando duro. Eu estava, é claro, tentando atrair a atenção dele, mas ele quase nem me notava. Eu desistia, ia para os fundos da casa, sentava-me no chão do banheiro para chorar. Quanto mais eu chorava, mais pena eu sentia de mim mesma. Deus me deu uma revelação anos mais tarde sobre por que uma mulher vai para o banheiro chorar. Olha isso. Ele disse que é porque há um grande espelho lá. Depois que ela chora por um longo tempo, pode ficar de pé, dar uma olhada para si mesma e ver como ela realmente parece lamentável. Algumas vezes eu parecia tão mal quando via minha imagem no espelho que começava a chorar de novo. Finalmente fazia meu último e pesaroso passeio pela sala de estar que Dave estava, andando vagarosamente e muito deploravelmente. Ele ocasionalmente me olhava e ainda me pedia um chá gelado. A verdade é esta, nada funcionou. Exauriam-me emocionalmente, frequentemente acabando por me sentir fisicamente doente por causa de todas as emoções erradas que havia experimentado durante o dia. Eu não podia libertá-lo pela minha própria mão, mas Deus sim. Apenas Deus muda pessoas. Ninguém, exceto o poderoso, poderia ter desencorajado Dave de assistir a tantos esportes como fazia. À medida que aprendi a confiar no Senhor e a parar de me revolver em autopiedade quando não conseguia as coisas do meu jeito, Dave realmente adquiriu mais equilíbrio no que diz respeito a assistir os eventos esportivos. Ele ainda os aprecia e agora isso realmente não me incomoda. Apenas uso o tempo para fazer coisas de que gosto. Se quero ou preciso fazer uma outra coisa, peço Dave com doçura, não mais com raiva, e na maioria das vezes ele se mostra pronto a alterar seus planos. Há, entretanto, aquelas vezes, e sempre haverá, em que eu não consigo fazer como eu quero. Mas quando eu sinto minhas emoções começarem a subir, eu oro. Ó Deus, ajuda-me a passar nesse teste, eu não quero rodear essa montanha de novo. Bem, minhas irmãs queridas, terminamos a nossa leitura de hoje. No próximo capítulo, ainda na mentalidade de deserto, com o tema Não mereço as bênçãos de Deus, porque não sou digno. Até a próxima leitura.